Olá, tudo bom? Vamos iniciar aí mais um vídeo e hoje eu vou falar um pouco de como está as terapias do Bernardo agora que ele iniciou pelo SUS, tá? Vocês têm me mandado muito sobre essa dúvida de como foi, de como que eu consegui, de quanto tempo demorou, então eu vou tirar todas essas dúvidas desse vídeo, tá bom? E fazer um relato mais atualizado de como estamos, qual a atual situação. Então, vamos pro vídeo. Então aqui, estou aqui almoçando. Oi. E aí eu resolvi parar um pouquinho, né, enquanto eu tô comendo e vou falando com vocês, tá bom? Hoje sim, né, o Bernardo está fazendo as terapias pelo SUS. Atualmente ele está só com psicólogo, mas é tudo pelo SUS, tá? E aí eu vou explicar como que foi, tá? Foi bem difícil de conseguir. Ele tava na fila do órgão, né, que faz as terapias. Tem mais de 2 anos já que ele tá na fila. Ele entrou na fila quando a gente recebeu o diagnóstico. Aí eu fui no posto, ele passou pela pediatra. A pediatra revalidou, né, o diagnóstico, que o primeiro laudo dele foi do particular. Então, assim que eu recebi o laudo, aí eu marquei né, pedi a menina para agendar uma consulta para ele no pediatra no posto. A pediatra validou e aí fez todo o processo de encaminhamento para ele poder ser acompanhado pelos médicos do SUS, né? Então ela falou, a gente vai caminhar ele. Aí tem todo um processo, gente. Mas primeiro eles mandam o nome dele tipo, para um órgão específico, tipo um grupo de pessoas, de médico, que vão estudar o caso dele, tá? Então pega o laudo bem detalhado, pega que ele foi validado pela pediatra. E aí esse grupo de médicos, uma reunião que acontece mensalmente. E aí a gente tem que levar uma série de documentos. Então eu tive que levar cópia de certidão de nascimento, identidade, comprovante de endereço. Acho que é isso, né, Cindy? Que leva? A gente tem que levar cópia desses documentos junto com a cópia do laudo e tal, e deixar tudo lá no posto. E aí o posto encaminha para esse grupo um grupo de médico, assistente social e tudo do SUS, né? Que vai estudar o caso dele e vai ver se o que ele precisa ser encaminhado de urgência. Se é só para um atendimento quinzenal, com um TO, com um psicólogo, com fono que tem nos postos, né? Ou se ele precisa de um acompanhamento mais rigoroso. Aí tem que ir para as casas que fazem esse tipo de acompanhamento, como aqui em Contagem é o SER4 e o CAIS, né? São os dois centros de atendimento que atendem, né, não só autistas, como qualquer pessoa com deficiência neurológica, né, e etc., que precisa de uma reabilitação, tá? Então são centros de reabilitação. E aí eles estudam. Então o Bernardo passou por esse grupo. Eu tive que levar essa documentação, gente, umas 3 vezes, tá? Porque é bem complicado, é bem burocrático. Eles fazem... E no fim não adianta de nada. Tipo assim, foi bem difícil. No final, assim, acabou que ele só foi encaminhado por conta de outros passos que eu dei, né? Não, tô falando do documento em si. Não vale de nada, porque pra que esse documento? Pra que essa avaliação? Você tem que passar por anamnese, avaliar por cada profissional, por cada lugar. Ainda assim tem que fazer. Sair do CAIS pra vir pro SER4 vai ser tudo de novo. Tudo de novo. Não tem nada a ver uma coisa, é só burocracia pra dificultar. É bem burocrático, tá? Tudo que é pelo SUS, gente, é bem burocrático e às vezes eu acho até que a burocracia que eles criam é quase pra família desistir e falar, eu vou me virar e vou pagar. É quase isso. Porque é bem burocrático, é muito difícil. E olha que eu moro atualmente numa cidade da região metropolitana de BH, que é a segunda maior cidade de Minas. Então assim, a gente mora numa cidade grande e ainda assim foi muito difícil. Ainda assim, na cidade desse tamanho só tem 2 centros de reabilitação para atender Contagem inteira, o que é um absurdo também, porque sim, eles estão sempre superlotados, porque é muito difícil ter vaga. Então, assim, é muito sobrecarga, porque eles querem pagar, ter um quadro muito reduzido, porque quer investir pouco na saúde, né, das crianças, então quer ter um quadro muito reduzido, mas a quantidade de pessoas que tem que ser atendida, né, hoje em dia crianças, a quantidade de crianças que precisam desse atendimento é enorme, né, e cada dia cresce mais. E nem tem estrutura.
E não tem estrutura, é verdade. É sempre lugares tipo casa, né? Até que aqui o Ser 4 ele não é uma casa, tipo casa, porque ele foi construído do zero pra isso, né? Mas o CAIS, onde o Bernardo tá sendo atendido, é como se fosse uma casa. Então é isso, gente. Aí a gente levou várias vezes documentação pra ele passar por esse grupo, ser encaminhado. E aí depois disso ele foi encaminhado pra ficar na lista de espera, aguardando uma vaga. E aí eles indicaram que, claro, que ele estivesse na lista de espera do Ser 4. Porque o Ser 4, gente, é 700 metros aqui da minha casa. Na nossa opinião, tipo assim, né, na nossa visão, a casa que tem muito mais estrutura para ser chamada de um centro de reabilitação, né, para deficientes neurológicos, é o Ser 4, porque como eu falei, ele foi construído do zero para isso. Então ele é todo pronto, é um lugar, foi um terreno que a prefeitura pegou e construiu do zero para isso. Então ele foi feito para isso. Então ele foi feito para essa reabilitação. Já o CAIS, como a gente falou, para nós é quase um quebra-galho. Ele não tem estrutura, tem muita escada. Aí eles adaptaram algumas escadas com rampas, mas é isso aí, entendeu? Não tem aquela estrutura mesmo de um lugar para isso. Meio que um quebra-galho. Eu falei, gente, tudo teoria, tudo para deficiente. Teoria é lindo, mas a prática é bem burocrática. Normalmente quando a gente fala de Sistema Único de Saúde, né? A gente agradece o SUS, é maravilhoso a gente ter o SUS, mas infelizmente é tudo muito difícil, é muito burocrático e não é todo mundo que tem acesso a tudo que o SUS fornece, né? A tudo que o SUS realmente pode dar, né? É tudo muito difícil de ter acesso. E aí o Bernardo ficou na fila. Então tem 2 anos, mais 2 anos, né? Chegou mais 2 anos, porque ele recebeu o diagnóstico com 2 anos e 3 meses. E foi tipo assim, vamos propor aí que com 2 anos e 6 meses ele já estava participando, já estava com documentação enviada para ele, o caso dele ser discutido nessa reunião. Então ele foi encaminhado, vamos dizer que desde com 2 anos e 6 meses. Conseguiu? Então pegar o copo. Desde com 2 anos e 6 meses ele foi encaminhado. E aí, desde a gente conseguiu que ele fosse encaminhado para o CAIS esse ano, no mês de agosto. Ele foi encaminhado para o CAIS. Ah, não, foi no seu aniversário a primeira avaliação dele, né? Foi em maio, foi isso mesmo. Eu lembro que foi no aniversário da Cindy, 11 de maio. A primeira avaliação dele. Ele foi encaminhado em maio, e em maio ele fez a primeira avaliação, depois acho que uns 2 meses ele fez outra avaliação, depois de mais 2 meses ele fez a terceira avaliação, e agora, em outubro, que ele começou a ser atendido, tá? Ele foi encaminhado em maio, passou maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 6 meses em avaliação, 6 meses para ele fazer 3 avaliações com 2, 4, 6 profissionais, para ele começar, eles criarem o plano de atendimento dele e ele começar a ser atendido agora em outubro. É isso aí, tá? E isso depois a gente tem aguardado o quê? Ele começou em maio. Em maio esse ano ele fez 5 anos. Então em maio ele tinha 4 anos e 6 meses, mais ou menos, ou seja, 2 anos depois de estar na fila de espera. Mas tudo isso só saiu 2 anos depois que ele entrou na fila de espera, porque eu acionei o Ministério Público. Então o Bernardo já tinha 1 ano e pouco na fila de espera. E outra coisa, né? O posto também encaminhou ele para ser atendido, os atendimentos que eles falam que é acompanhamento, né? Que é com psiquiatra, né? Que é esses acompanhamentos tipo quinzenal, uma vez por mês ou a cada 2 meses, né? Aí o Bernardo ele foi encaminhado para o psiquiatra logo de cara, porque via-se a necessidade de ele ser acompanhado com um psiquiatra, né? Todos os médicos sempre acompanham ele e falam que ele precisa de acompanhamento com um psiquiatra. E o caso dele é psiquiátrico, tá? Ele foi acompanhado, ele foi encaminhado para o psiquiatra logo no início. Então ele já foi acompanhado. Só que era atendimento assim, de 2 em 2 meses, né? E era praticamente só um acompanhamento para entrar com remédio, se a medicação funcionou, ou se troca a medicação, a gente tava nisso aí, sabe? Ele chegou a ser atendido no máximo de 30 em 30 dias, que foi quando o psiquiatra tentou puxar ele para um atendimento mais próximo. Isso tudo do posto, tá? Aí ele foi pro posto sede, que é próximo aqui da minha casa, mas não é o postinho aqui que atende a gente, porque a gente é atendido por um posto do bairro, né? Mas ele foi encaminhado para ser atendido nisso no posto sede, porque só lá tem psiquiatra. No posto do bairro aqui não tem. UBS. Aí ele foi pra UBS sede. E aí, e também conseguiram agendar psicólogo para ele,
que ele chegou aí 2 vezes no psicólogo, quinzenal, ou foi uma vez por mês? Era uma vez por mês quase, né? Ele chegou aí duas consultas na psicóloga, que foi quase uma vez por mês, tá? E aí todos eles falaram a mesma coisa. Todos eles, toda vez que via o Bernardo, faziam um relatório falando a necessidade dele ser encaminhado para o CER4, que ele precisava de uma intervenção imediata, porque o caso dele estava ficando só mais grave, por conta da agressividade, da autolesão, né? E de outros casos, né, que ele estava tendo retrocessos, regressão. Então, que ele precisava ser acompanhado urgentemente, porque essa é a principal época, né, idade, que precisa de uma intervenção precoce, para que tenha um futuro promissor, ou porque possa existir um futuro diferente daquilo que a gente já meio que imagina estar traçado quando uma criança apresenta uma deficiência neurológica, né? Então, ele precisava ter essa intervenção ali de 2 anos e meio, 3 anos, até 5. Então era urgente demais. Então toda vez que a gente tinha consulta do psiquiatra, fazia relatórios novos, ele falava, eu vou levar para minha supervisora, eu vou levar para reunião, a próxima reunião, o caso dele pedindo urgência. Ele falou, aí até que um dia ele falou comigo, Larissa, eu te oriento a fazer alguma coisa. Acionar o Ministério Público, se precisar de algum relatório meu para acionar o Ministério Público, fazer alguma coisa, porque ele tá ficando cada vez pior e a gente tá só entrando com mais medicação, tanto que foi entrando com tantas de medicações, né? Você vê que hoje em dia ele toma 5 medicações. Então foi só entrando com mais medicações e a gente ainda não vê o resultado que deveria surgir dessas medicações. Então eu te oriento a fazer alguma coisa. Você realmente não tem condições de pagar, o que dá pra fazer é entrar com o Ministério Público. Aí eu falei com ele, não, eu vou entrar no Ministério Público. Barulho, gente, a Bernardo pulou na cama, tá? Falei, não, vou acionar o Ministério Público, me dá um relatório aí atualizado que eu vou acionar o Ministério Público. Então eu acionei o Ministério Público no final de 2021, eu acho que foi isso. Que eu acionei o Ministério Público. Foi em novembro, se eu não me engano, de 2021 que eu acionei o Ministério Público. Passou o ano de 2022 inteiro e só agora, em 2023... que saiu a vaga para ele através do Ministério Público e através das reuniões do psiquiatra da UBS sede. Que quando eu fui conversar com uma das avaliações que ele fez, a psicóloga perguntou, ele foi encaminhado por quê? Eu falei, não sei, eu acionei o Ministério Público e ele também era atendido pela UBS sede. Ela falou, não, é isso mesmo, ele foi encaminhado pela UBS sede. Então o Ministério Público acionou a UBS, né, solicitou... que em algum lugar tivesse uma vaga. E aí ele foi encaminhado pro CAIS. O CAIS, gente, ele é 17 quilômetros da minha casa. Então, assim, de carro dá uns 20, 25 minutos, né, de Uber. E de ônibus dá uns 40 a 50 minutos. É isso, né, Cindy? Uns 40 a 50 minutos de ônibus. Dependendo do trânsito, né? Se tiver trânsito livre, é isso. Isso, dependendo do trânsito, né? Porque pega um pedaço de via expressa. E se estiver chovendo, então vai demorar mais, vai ficar mais caro. A gente gasta em torno de 20 a 25 reais cada ida de Uber. Então, para ir 20, 25, para voltar 20, 25, tá? A gente já tentou ir de ônibus, mas a gente só consegue ônibus para ir. Porque na volta, o horário, a gente não tem ônibus voltando. A gente vai ter ônibus voltando 1 hora depois da hora que ele sai da terapia. E aí eu não teria como esperar com ele lá 1 hora. Então, para voltar de qualquer forma, tem que pagar Uber. Então a gente tem que ter pelo menos sempre 25 reais para a volta do Uber. É isso toda semana, tá? E aí depois de 6 meses ele foi encaminhado pro CAIS em maio. Eu até tenho um vídeo, gente, que eu falei, gente, o Bernardo foi encaminhado pro CAIS, graças a Deus, agora as coisas vão dar certo, né? Eu vou colocar o cardzinho aqui. Eu até cheguei a falar, mas gente, foi assim, aquilo ali foi só uma pontinha. Ele foi encaminhado, agendaram uma avaliação, ele fez uma avaliação em maio, depois foi fazer outra avaliação, assim como eu disse pra você. E a gente fez as avaliações, aí a gente passou todas as dificuldades do Bernardo, como é que é, a medicação que ele toma, passou tudo pra todos os profissionais que conversou. E eles viram o Bernardo, né? Ok. E aí, gente, na primeira terapia dele, eles fizeram um plano de atendimento. Lá o CAIS, eles trabalham com atendimento em grupo, tá? Eles falam que o principal que eles trabalham é a socialização. Então, o atendimento em grupo ajuda a criança a socializar, né? Ok. Só que a gente já tinha dito a dificuldade do Bernardo ficar em sala. Não só pela hiperatividade, como pelo trauma que ele teve por conta da escola. Que isso eu vou deixar para relatar melhor em um outro vídeo, quando eu vou falar o que aconteceu com a escola e por que o Bernardo não está indo para a escola. Desculpa, gente. Não está indo para a escola. E aí, ele não entra em sala.
de forma alguma, tá, gente? Ele não fica. Ele entra na sala, se ele vê você fechando a porta, ele entra, ele desencadeia uma crise, ele começa a entrar meio que em pânico, sabe? Então, assim, a gente tinha citado pra eles essa dificuldade, então eles poderiam fazer, a gente não tem problema dele trabalhar em grupo com ele, mas que ele ia ter muita dificuldade de ficar ali na sala pra eles trabalharem, porque eles trabalham em salas, né? Senta ali na cadeirinha, vai fazer desenho, aula de música. Gente, são vários tipos de terapias, tá? E são muito bons, só que tudo em sala. E aí o Bernardo, nem pra avaliação, ele não ficou na sala. Ficava uma conversando com elas e outra andando com o Bernardo pela instituição. Foi isso. E aí a primeira avaliação, eu vou pôr vídeos aqui enquanto eu tô falando pra vocês, tá? Na primeira terapia, gente, foi horrível. Foi muito frustrante. Eu não fui, eu estava trabalhando. Quem foi a Cindy. E, assim, o relato dela, assim, tipo, ela discutiu com a pessoa, porque a pessoa foi, né, chegou a ser até ignorante. Porque, gente, eu acho, assim, também os profissionais que, se tiver algum profissional me assistindo, sabe? Eu vou dizer, assim, como família típica, vocês têm que aprender a ter mais empatia com a gente também. A gente não tá ali pra ser rival de vocês, a gente tá ali pra trabalhar junto. A gente entende que a terapia não é só na instituição, a terapia também é em casa. Como é que chama, Cindy? Quando a gente fala, é uma extensão. A casa é uma extensão, a família é uma extensão. Então tem que haver uma comunicação do que está sendo feito e também tem que haver uma compreensão de que você precisa da ajuda daquela família para que a sua terapia funcione, para que o seu método funcione. Agora, se você estiver mostrando que você não tem empatia com a família, quem dirá com a criança? Fica meio frustrante, sabe? A gente não tem empatia nenhuma, os outros são super ríspidos, grossos, estúpidos, sabe? Teve na última avaliação que eu fui junto com a Cindy, levei a assistente social lá, veio falando assim, porque a gente chegou 5 minutos atrasado, porque ele chegou atrasado, ele não vai ser atendido, ele vai esperar. E o Bernardo começou a dar crise, porque ele não sabe esperar. O Bernardo, ele não sabe esperar, gente. Ele dá crise, ele deita no chão, ele grita, ele vai chorando, ele vai se batendo, é horrível. E sabe, e aí faz a gente passar por aquela situação desnecessária. Então, assim, os primeiros sentimentos, as primeiras impressões que a gente teve lá foram muito horríveis, pra ser bem sincera de falar, sabe? Essas avaliações foram ruins, depois a primeira terapia foi ruim. Assim, o primeiro profissional atendeu bem o Bernardo, ele ficou se desdobrando, coitado. Ele deu atenção pros meninos da sala e ficou dando atenção pro Bernardo que tava andando. Ele falou com a Cindy, não, mãe, pode ficar andando com ele aqui, eu vou tentar puxar a atenção dele pra tentar trazer ele pra sala, mas não pode deixar ele livre. E era aula de artes, sabe? Outro problema do Bernardo, tudo ele leva a boca, né? O sensorial dele, o tubo sensorial dele é boca, tudo ele leva a boca. Então, trabalhar com artes com ele também é complicado, porque ele leva a tinta à boca, ele leva tudo à boca. Então, assim, nesse primeiro dia foi bem difícil. O primeiro profissional tentou trabalhar, como vocês podem ver os vídeos aí, ele tentou trabalhar, ele tentou fazer alguma coisa, mas foi bem difícil. Mas aí quando mudou a terapia para os outros profissionais, que eram para psicóloga e para PTO, não tiveram empatia nenhuma e não saíram da sala hora nenhuma para ir ver o Bernardo. A Cindy ficou o tempo todo, por 30 minutos ou mais, 40 minutos ou mais, andando com o Bernardo. Ela tomando conta do Bernardo pela instituição, ela filmando e olhando o Bernardo, enquanto os profissionais estavam as duas com uma única criança dentro da sala e não saíram hora nenhuma nem pra olhar na cara do Bernardo. Elas não tentaram entrar em contato hora nenhuma, elas não tentaram se introduzir com ele, sabe? Tentar criar um laço, tentar puxar ele pra sala, tentar chamar, tentar pegar. Não, elas nem olharam, não tiveram empatia nenhuma. E depois, no final, quando tava quase acabando, é que ela apareceu e começou meio que a discutir com a Cindy. Foi super grossa. A Cindy falou com ela, você tá sendo grossa comigo? E ela super grossa, estúpida, perguntando, mas eu fui procurar ali, vocês não estavam, vocês estavam andando, cadê o menino? Você tem que colocar o menino na sala, mãe, como se a obrigação fosse da Cindy fazer alguma coisa, não dela, a profissional é ela, não era a mãe, né? E então foi super, aí nesse momento que a Cindy meio que tava se explicando pra ela, meio que discutindo, foi coisa de 3 segundos, gente, o Bernardo, a Cindy distraiu do Bernardo, o Bernardo pegou uma largata e já ia enfiar a largata na mão. Aí uma outra profissional que viu, deu um tapa assim na mão dele, assim, aquela largata voou longe e quase que ele se queima com uma largata. Quase acontece um acidente grave lá. E aí a outra profissional que viu que realmente a profissional tava... Aí a profissional saiu andando, aí, que a Cindy falou, tá vendo? Quando eu tô aqui tentando me explicar pra você, o menino quase aconteceu um acidente, você não tem noção do que você tá fazendo, né? E houve aquela discussãozinha. Saíram um pouco dos ânimos, se exaltaram. Aí a outra profissional que
que viu, que tentou acalmar a Cindy, falou com a Cindy, não, vamos ficar mais um pouco aqui, deixa eu ficar um pouco com ele aqui. A Cindy falou, não, eu vou embora que eu tô cansada, já tô aqui 1 hora andando com ele, eu tô cansada, ninguém viu nada por ele, enfim. Vamos lá no B, vamos lá na tia, velho. Vamos? Vamos, meu amor, vamos. Peraí mesmo, olha aqui. É lá, ó, lá na tia, lá, ó. Segue a tia lá. Olha lá, ó. Vai. Tem que ir. Vai. Vai indo. Vamos lá, vamos. Amor, você tem que ir lá, meu amorzinho. Vamos lá um pouquinho, vamos. Aqui, ó. Vamos lá. Vão. Nossa. Vamos conversar com a tia aqui. É aqui, olha. Vamos lá, vamos. Vamos lá, vamos. Vamos. Não é aí não, meu amor, é pra lá. Só pra constar, tô aqui no CAIS, era pra professora sair da sala e me buscar a criança, cadê? Tá lá na sala com uma única criança, 2 profissionais com uma única criança. E a minha criança tá aqui, ó, anda pro lado pro outro, tadinho. Essa primeira terapia foi muito ruim, a impressão foi muito ruim. E aí depois ele faltou uns 2 ou 3 semanas, era toda terça-feira a terapia, de 1h30 às 2h30. E aí ele foi nesse dia, depois ele faltou uns 2 terça-feiras, uma porque tava chovendo, a outra porque a gente tava sem dinheiro do Uber. E aí depois, quando ele foi novamente na outra terça-feira, aí a terapeuta aí que a psicóloga meio que teve um pouco mais de empatia, saiu da sala pra ver ele, ficou andando com ele, tipo assim, viu, né? E aí ela falou, aí que eles viram que o Bernardo tinha, que eles chegaram a perguntar pra Cindy, mas ele toma medicação? E a Cindy falou, toma tanto. Aí que eles ficaram preocupados, porque ele toma tanta medicação e tava daquele jeito, agitado, bravo, nervoso, muito rígido, muito, ele não sabe, ele não tem paciência, sabe, muito impaciente com as coisas. E aí que elas sentaram para conversar com a Cindy, a assistente social chamou a Cindy para conversar e falou, não, vamos aqui, mãe, vamos mudar o plano de atendimento dele, porque eu acho que realmente o plano de atendimento para ele em grupo não vai funcionar. Porque a profissional não vai conseguir ficar com uma pessoa, uma criança em sala e ele andando. Ele vai precisar de pelo menos inicialmente, de um atendimento individual. E aí ela falou que a psicóloga fica com ele aí enquanto eu vou fechar aqui com ela. E aí que a psicóloga ficou andando com ele. E aí interagiu um pouco com ele, né? Que ela foi conhecer um pouco ele. Aí ela conversou com a Cindy, perguntou algumas coisas pra Cindy. E aí eu vou até colocar depois os vídeos aqui pra vocês no final. E aí que ela mudou o plano de atendimento dele para as quartas-feiras. Com uma única profissional, com a psicóloga. E ela colocou uma psicóloga que já tinha experiência numa outra criança que era muito parecida, muito similar ao Bernardo, em relação a não ser verbal, a já ser maior, a ser muito inquieta, a ter esses traumas de sala, dessas coisas, e ser muito agressiva, né? Então, e eles conseguiram trabalhar ela ao ponto de depois ela chegar a ficar em sala, chegar a ficar sentadinha. Então, ela mudou o plano de atendimento do Bernardo para uma única profissional inicialmente. Antes ele estava com esse profissional de artes e TO e psicólogo. E aí agora eles mudaram só para psicóloga todas as quartas-feiras. E já marcou neuro de urgência lá. Só que lá o CAIS não tem psiquiatra. E ele precisa ser acompanhado pelo psiquiatra. E ele estava no CAPzinho, né, gente?
Só que o CAPzinho nunca mais marcou mais nada, tá? Depois que ficou sabendo que ele tinha sido encaminhado pro CAIS, eles não marcaram mais. E então ele tá desassistido de psiquiatra. E lá o CAIS tá sem psiquiatra, mas ele marcou com o neuro, a gente chegou já aí no neuro, né? Eu vou até colocar um pouco também da filmagem que a gente fez o dia que a gente foi no neuro. E foi muito tranquilo, o neuro manteve quase todas as medicações, trocou um único remédio, que depois eu vou fazer um vídeo falando só das medicações. Ele trocou um único remédio, o resto ele manteve e falou comigo: mãe, ele precisa de psiquiatra. Eu, neuro, não posso fazer muita coisa por ele, porque as medicações que provavelmente ele vai precisar, se a gente precisar mudar as medicações dele, é psiquiátrico. Então ele precisa de um acompanhamento com psiquiatra para poder ter essas medicações. Então, aí ele ainda falou comigo: aqui a gente não tem, então você vê se você consegue pelo SUS, ele voltar a ser CAIS, né? A gente ideia é que agora o CAPzi dê alta para ele, coloque ele de volta para ser atendido pela UBS, para ele volte a ser atendido pelo psiquiatra que ele tinha atendimento antes. Mas senão ele falou: mas se você puder pagar, pelo menos de 2 em 2 meses ele ser atendido por um psiquiatra, né? E aí isso que a gente vai tentar agora, correr atrás do psiquiatra. Mas as terapias estão assim. Estou atualizando vocês, ele está sendo atendido pelo CAIS. Mas esse atendimento uma vez por semana, só um atendimento de meia hora individual, que como elas disseram, assim, o trabalhar com o Bernardo vai ser gradativo, bem devagar, com ele tem que ser devagar, porque senão ele se sente invasivo, aí ele se fecha. Então elas identificaram isso também com um pouco que elas conviveram ali com ele, né, num dia, 2 dias ali que elas viram ele. Então, assim, e realmente é assim, tá? O Bernardo, ele tem que ser muito gradativo, toda introdução para ele tem que ser muito devagar, porque senão ele é muito rígido, ele se fecha muito e ele fica muito agressivo. A evolução dele vai ser devagar, se vocês não tiverem pressa, a gente consegue trabalhar com ele, mas vai ser bem devagarzinho. E aí ele tá com esse atendimento por enquanto, entendeu? E agora a gente tá correndo atrás, então ele tem o neuro lá no CAIS e a psicóloga, agora a gente tá correndo atrás do psiquiatra, para ele ter de volta o psiquiatra do OBS. Mas enquanto isso, eu tô correndo atrás para ver se eu pelo menos pago, né, uma consulta com um psiquiatra para ele, pra gente poder ter esse acompanhamento completo dele no momento, né? E como diz elas, né, tá, gente? É uma especialista só que tá fazendo terapia, porque ele não dá conta de mais de um. Então é isso mesmo, é devagarzinho, é um especialista mesmo. E a gente vai caminhando e eu vou atualizando vocês aí conforme as coisas vão acontecendo, né? Mas inicialmente é isso. E a gente, pelo menos, uma coisa saiu, né, gente? Pelo menos uma terapia tá saindo, pelo menos tá sendo acompanhado por algum lugar, pelo SUS, sim, mas foi muito difícil, tá? Foi muito burocrático. E a gente ainda tem um gasto muito alto, porque em vez dele ser enviado aqui para a unidade de reabilitação aqui perto da minha casa, 700 metros, ele foi encaminhado para 17 quilômetros, então é bem longe. E é bem difícil ir com ele por conta da impaciência, né, da inquietude, e enfim. Mas é isso. Espero que tenha sanado as suas dúvidas. Se ficou com alguma dúvida de algum processo, como eu fiz, com que documento precisou, deixa aí nos comentários, que se tiver muitas perguntas, eu faço outro vídeo falando melhor das documentações que precisa para entrar no Ministério Público, ou das documentações que eu precisei para conseguir essa terapia do SUS, ou eu respondo você ali no comentário mesmo, que às vezes se for pouca coisa, dá pra sanar ali no comentário, tá? Mas então deixa seu comentário, suas dúvidas. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter ficado comigo aqui até o final. É um vídeo mais esclarecedor mesmo de como tá o processo. E se você até agora não curtiu ainda, já curte esse vídeo. Se você não tá inscrito, viu esse vídeo, gostou do vídeo, mas não tá inscrito, se inscreva no canal, tá? Eu falo bastante, dou bastante dicas aqui, é bem legal. E compartilha mais pessoas saberem como que funciona esse processo para conseguir as terapias pelo SUS, né? Porque eu sei que muita gente precisa ter acesso e muita gente não tem condições de pagar como eu, né? É tudo muito caro, então a gente precisa de ter acesso ao Sistema Único de Saúde mesmo, mas seja burocrático, a gente tem que perseverar, tá? A gente tem que perseverar demais, porque é bem difícil mesmo. É isso, ó. Obrigado e tchau, até o próximo vídeo.